A agropecuária brasileira dispara e lidera crescimento de 1,9% da economia nos 3 primeiros meses do ano. Senado repete a Câmara e aprova a medida provisória da nova formação dos ministérios. Presidente Lula confirma a indicação do advogado Cristiano Zanin, que fez sua defesa na Lava Jato como novo ministro do STF. Entra em vigor novo cálculo do ICMS sobre combustíveis e litro da gasolina sobe em vários estados. Em mais de um ano de guerra, russos e ucranianos já provocaram a morte de quase 500 crianças. Senado brasileiro também aprova pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. Uma empresa de São Paulo já experimenta as vantagens e desvantagens da jornada de trabalho de apenas 4 dias por semana. Em mais um aniversário do maior entreposto de alimentos do Brasil, salta aos olhos os alimentos servidos em festivais. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A economia do Brasil cresceu 1,9% nos 3 primeiros meses do ano. O resultado foi maior que a expectativa do mercado. Quando a comparação é feita com o mesmo período do ano passado, a alta é de 4%. Quando a comparação é feita com os 48 países que já divulgaram o resultado do PIB do primeiro trimestre, o Brasil aparece no 4º lugar do ranking, ao lado da Tailândia e atrás apenas de Hong Kong, Polônia e da China. Aqui o PIB foi puxado pela safra cheia da agropecuária. O setor não crescia tanto desde 1996, puxado principalmente pelo recorde da colheita de grãos, com destaque para a soja. Os 3 itens de produção ficaram assim: alta de 21,6% da agropecuária, 0,6% dos serviços e queda de 0,1% da indústria, o que representa estabilidade. Com relação à demanda, o consumo das famílias que tem o maior peso na composição do PIB desta vez não foi o que mais contribuiu para o bom resultado. O que ajudou os brasileiros foi o aumento da política de transferência de rendas. Por isso, o consumo das famílias cresceu apenas 0,2%. Os gastos aumentaram 0,3%, mas os investimentos caíram 3,4%. Em valores, a economia brasileira movimentou 2 trilhões e 600 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano. A expectativa dos analistas de mercado é que, a partir de agora, os números não sejam tão robustos, porque acabou o bom momento da agropecuária, que já colheu seus melhores resultados. Além disso, os juros altos e a menor oferta de crédito estão impedindo que alguns setores, como a indústria e construção civil, apresentem crescimento maior. Mesmo assim, o PIB deverá fechar o ano acima das estimativas iniciais. O Senado aprovou hoje, no último dia de validade, a medida provisória de reestruturação da esplanada dos ministérios. Por 51 votos a 19, o plenário do Senado referendou a medida provisória que cria novos ministérios e define a atribuição das pastas no governo Lula. A votação foi realizada nesta quinta-feira, dia de vencimento da medida provisória. O texto seguiu para o Senado após análise da proposta na Câmara dos Deputados na madrugada de hoje. Já passava de meia-noite quando os deputados aprovaram o texto. Foram 337 votos a favor e 125 contra, mas a aprovação da proposta não desfez o mal-estar entre a Câmara e o Palácio do Planalto. O líder do governo tem essa consciência, trabalhou muito, o líder do governo, Zé Guimarães, relator da matéria, Isnaldo Bulhão, importante. E conseguimos, todos juntos, convencermos os nossos deputados, as nossas deputadas,
que era importante que o governo tivesse sua gestão, muito embora a necessidade e a oportunidade que todos enxergavam era de demonstrar ao governo que ele precisa acordar para que participe mais da vida ativa do país, com o parlamento, cada um com sua independência, cada um pensando de maneira harmônica, mas trabalhando para que as coisas andem com tranquilidade. Lula disse pelas redes sociais que ficou surpreso com a forma como a imprensa tratou a votação de ontem, passando a ideia de que o governo está destruído. E quando o texto passou, falou-se em vitória do governo. Lula disse que a política não é uma ciência exata, muda de acordo com o comportamento dos partidos, e foi isso que aconteceu ontem. E acontecerá em outras votações, porque o governo respeita o Congresso Nacional. O texto aprovado pelo Congresso é um pouco diferente do que foi elaborado pelo governo federal no começo do ano e reduz as atribuições de alguns ministérios, como o dos povos indígenas e do meio ambiente. Ainda assim, foi a vitória possível para o governo de Lula, que enfrenta uma crise política na relação com os parlamentares. Na manhã desta quinta-feira, antes da sessão que aprovou a medida provisória de reestruturação da esplanada dos ministérios, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mostrando uma postura totalmente diferente da adotada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a aprovação desta medida provisória é fundamental para o Brasil e que, embora a relação do governo com os parlamentares possa melhorar, isso não é razão para travar a pauta de votações. Obviamente que pode haver críticas em relação à articulação política, mas nada que leve a uma situação dessa de não se aprovar a principal medida provisória do país, não é nem do governo. É a estruturação de ministérios, de instituições, então seria muito bom, muito ruim interromper isso e, por outro lado, muito bom que ela seja aprovada. Então nós não podemos misturar as estações nisso. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, foi ouvido hoje na CPI que investiga os ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. O ex-ministro do GSI afirmou que os acampamentos organizados por apoiadores do ex-presidente eram locais sadios, sempre com muitas mulheres e crianças, mas que nunca foi ao local, que só conhecia por fotos. Para ele, tudo não passava de uma manifestação organizada e disciplinada. As declarações foram dadas na condição de testemunha. Muitas vezes, Heleno disse que não se lembrava do que era perguntado. Por fim, defendeu o golpe de 64. Ele afirmou que o movimento salvou o Brasil de virar um país comunista. E a Polícia Federal fez hoje a Operação Clandestine Bank contra fraudes no sistema financeiro nacional. E a Justiça determinou o bloqueio de mais de 16 milhões de reais dos envolvidos nas movimentações irregulares. Segundo o comunicado da corporação, os crimes praticados são de evasão de divisas, fraudes em contratos de câmbio e operações irregulares de instituições financeiras. Uma empresa de São Paulo e outra de Pernambuco provocaram um rombo de pelo menos 5 milhões de reais com movimentações atípicas em várias regiões do país. Dinheiro que foi repassado apenas entre os meses de março e junho de 2022. A operação teve como foco descobrir essas transações fora do padrão e outros períodos anteriores e até mesmo desse ano. 94 policiais federais e 31 servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil participaram da operação. Segundo a PF, outros crimes realizados pelo grupo são de movimentações de moeda no exterior por meio do processo conhecido como dólar cabo, além de câmbio de moeda em território nacional e conversão ilícitas de créditos lícitos em dinheiro em espécie. Além disso, o grupo utilizava empresas de fachada para realizar operações de importações fictícias. Os principais investigados são 2 operadores do sistema financeiro clandestino: a empresa de fachada utilizada para as movimentações, a empresa do ramo químico que mais usou o sistema bancário ilícito para, principalmente, converter créditos de sua conta corrente em dinheiro em espécie, e seu dirigente. Além das buscas, foi determinado também o bloqueio de mais de 16 milhões de reais em bens e valores dos investigados.
15 pessoas físicas e 7 pessoas jurídicas estão sendo investigadas e são alvos de cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão. Ontem foi o Dia Mundial Sem Cigarro, mas além do cigarro, um outro produto fumável tem se tornado a preocupação das autoridades. Os eletrônicos, cigarros eletrônicos. Esse tipo de produto tem viciado um público mais jovem por conta das suas essências com gostos doces e de frutas. Dessa forma, a Anvisa realizou uma operação contra a venda desses produtos. Elaborada pela Anvisa junto à Receita Federal, a Operação Tóxicos Fumos apreendeu 50 mil unidades de cigarros eletrônicos e acessórios no Shopping Mundo Oriental, na capital paulista. Cerca de 20 lojas que comercializavam produtos derivados de tabaco foram alvo da fiscalização. Entre os itens apreendidos estavam diversos dispositivos, essências e acessórios. A expectativa é que a carga some um valor de mercado de aproximadamente 10 milhões de reais. Embora o cigarro eletrônico, vapes e pods sejam facilmente encontrados em bancas, lojas e tabacarias, os produtos do tipo têm a importação, a venda e a propaganda proibidas no Brasil desde 2009. Dessa forma, todo e qualquer produto do tipo vendido em território nacional é fruto de contrabando e é comercializado sem qualquer avaliação sobre a qualidade do produto. Ainda que a venda dos produtos seja proibida no Brasil, é comum conhecer alguém que faça uso dos produtos e, assim, o consumo só cresce no país. Sem a regulamentação, as empresas globais do ramo veem o mercado de contrabando aumentando cada vez mais seus lucros em território brasileiro. O mercado clandestino já se consolidou e hoje movimenta 7 bilhões e meio de reais por ano. Vale lembrar que a maior parte das mercadorias vem da China e do Paraguai. Somente em impostos, a União perde mais de 2 bilhões de reais. Sem contar que, já que os cigarros eletrônicos também são derivados do tabaco, também provocam doenças e gastos para tratamento. Mesmo assim, as empresas globais buscam a todo custo convencer a Anvisa a apressar a regulamentação desses produtos. O ICMS único de R$ 1,22 sobre a gasolina começou a valer hoje em todo o país. Imposto estadual altera o valor do combustível em todo o território nacional. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O valor unificado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços aumenta o preço do combustível em praticamente todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O cenário só é diferente no Amazonas, Alagoas e Piauí. Isso porque esses estados tinham a alíquota de ICMS superior a R$ 1,22 até ontem. E com essa redução que começa a vigorar hoje, para eles o preço da gasolina cai. Enquanto o Piauí tem a maior queda no valor do litro, Goiás e Rio Grande do Sul são os estados que mais sentem o impacto do ICMS fixo e têm os maiores aumentos. Segundo o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio da gasolina no Brasil estava em R$ 5,26 na semana passada. E de acordo com a Petrobras, desse total, R$ 1,09 representa o ICMS médio no valor final do litro. Agora, se você vir algum posto cobrando um valor aí muito acima dessa média, você pode denunciar essa prática abusiva por uma nova plataforma criada pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. É a plataforma Mutirão do Preço Justo. E a Petrobras deu mais um reforço para a indústria da aviação no Brasil. O querosene de aviação está 12,6% mais barato nas refinarias. Com a queda que entrou em vigor hoje, a empresa já reduziu o valor das refinarias este ano em 35%.
O Senado dos Estados Unidos está correndo contra o tempo. Precisa votar o pacote que suspende o teto da dívida do país e faz cortes no orçamento. A medida precisará ser concluída até a próxima segunda-feira para que seja evitado um calote. A Câmara dos Deputados já fez a sua parte. O Congresso americano corre contra o tempo para definir como o governo irá quitar a sua dívida. Na Câmara, que é controlada pelos republicanos, o placar ficou 314 a 117 para enviar a legislação ao Senado, que deve promulgar a medida e levá-la ao presidente Joe Biden antes do prazo final de segunda-feira. Biden espera ter o projeto de lei em sua mesa a tempo de evitar um calote que prejudicaria a economia dos Estados Unidos e desestabilizaria os mercados financeiros mundiais. A medida, um acordo entre Biden e o presidente da Câmara, atraiu a oposição de 71 republicanos radicais. Isso normalmente seria suficiente para bloquear a legislação partidária, mas 164 democratas apoiaram a medida e a aprovaram. A legislação suspende o limite de endividamento do governo federal até 1º de janeiro de 2025. Esse prazo permite, entre outras medidas, que Biden e o Congresso deixem de lado a questão politicamente arriscada até depois da eleição presidencial de novembro de 2024. No mercado financeiro, o acordo sobre o teto de gastos nos Estados Unidos agradou os investidores, mas o que mais pesou foi a alta de 1,9% do PIB brasileiro nos 3 primeiros meses do ano. O dólar caiu. Com a baixa de 1,34%, a moeda americana fechou o dia cotada a R$ 5,00 na venda. Já a Bolsa de Valores, o movimento foi inverso, com uma alta de 2,06% ao ano aos 110.564 pontos. Mais de 41 milhões de brasileiros entregaram a declaração do imposto de renda este ano. O número, que foi maior que o esperado pela Receita Federal, representa um novo recorde. 60% dos contribuintes têm dinheiro para receber de volta, 20% precisarão pagar um adicional e 20% estão na lista de quem não paga nem recebe. E quem perdeu o prazo terá uma multa de, no mínimo, R$ 156. O Senado aprovou nesta quinta-feira a medida provisória do Bolsa Família, com benefício especial para mulheres lactantes e que garantiu a continuidade do programa Auxílio Gás. A MP foi aprovada no Senado de forma simbólica, sem a contagem de votos. O texto votado na Câmara dos Deputados no dia 30 de maio agora segue para a sanção presidencial. Com a inclusão das lactantes no público-alvo do benefício, elas passarão a receber de forma adicional R$ 50 por mês. O texto enviado pelo governo ao Congresso Nacional estendia o bônus apenas para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além de gestantes. O texto aprovado também prevê a continuidade do pagamento extra de 50% do valor do botijão de gás para beneficiários do programa Auxílio Gás. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o sistema da Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos do Bolsa Família, está sendo atualizado e em junho esse complemento passará a ser depositado. Com isso, o valor médio por família no programa social deve chegar aos R$ 714, superando os atuais R$ 670. Podem receber o benefício grupos familiares com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Cálculos do governo indicam que o novo Bolsa Família deve beneficiar cerca de 20.800.000 residências no país. De São Paulo, Leonardo Félix. A Secretaria de Comércio Exterior informou hoje que a balança comercial fechou o mês passado com um saldo positivo de 11 bilhões de dólares. O número é o maior já registrado em toda a série histórica. O resultado foi mais que o dobro do que o registrado no mesmo mês do ano passado. Uma diferença que só aumenta quando a comparação é feita entre os 5 primeiros meses do ano, puxado principalmente pela agropecuária. No acumulado de janeiro a maio, o comércio exterior brasileiro
apresentou um lucro de pouco mais de 35 bilhões de dólares. Saiu mais uma pesquisa sobre as expectativas para o Dia dos Namorados deste ano, no próximo dia 12. Para o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio e o SEBRAE, o movimento deverá crescer mais do que 50% em relação a 2022. O Dia dos Namorados é uma das datas mais lucrativas dentro do comércio varejista de Dourados. Com o setor se recuperando de anos turbulentos de pandemia da Covid-19, a data é tratada com bastante expectativa pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Dourados. Todos os anos o comércio se prepara para essa data, né, com as suas vitrines, organizando suas vitrines, com vitrines bonitas, chamando a atenção do consumidor para esse momento. Então é uma data muito especial para o comércio e todo o comércio vende muito bem. Aquece bastante o mercado nesse momento. Considerando a expectativa positiva para o período, o comércio deve aproveitar para aumentar o seu faturamento. E algumas dicas são importantes para os empresários impulsionarem as vendas dos seus produtos. Que ele deve fazer os anúncios, né, que hoje se usa muito rede social, televisão, todo tipo de mídias, para que o consumidor venha até a loja. Não esqueça do momento, da data, né? Não basta oferecer produtos alinhados com o desejo dos clientes se os preços de venda são poucos competitivos. Por essa razão, é interessante oferecer descontos ou benefícios para atrair mais consumidores e vender mais no Dia dos Namorados. É um momento que, às vezes, se o que está presenteando está desprevenido, né? Um crediário, um parcelamento no cartão, isso atrai também o consumidor para sua loja, né? Então, facilitar para que o consumidor consiga dar esse presente e satisfazer a pessoa amada aí com um belo presente de Dia dos Namorados. Na pesquisa de intenção de compras do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio MS e SEBRAE, aponta que neste ano o Dia dos Namorados deve movimentar um montante 56% maior do que em 2022, de um gasto médio de R$ 431,65. São referentes aos presentes R$ 234,17 e R$ 197,48 referem-se às comemorações. Quando falamos em gasto médio, o destaque principal fica para os presentes. Por isso é preciso estar atento aos fatores que vão definir as compras para traçar uma boa estratégia de vendas. Desta vez, a qualidade foi apontada como fator preponderante por 38,37% dos entrevistados, seguida da escolha do parceiro, 34,76%, e as vitrines, com 17,7%. As propagandas seguem praticamente empatadas com as dicas de familiares. Quanto ao presente escolhido, se sobressaem as roupas, com 29,31%, perfumes, com 25,54% e calçados, 14,99%. Outro ponto de atenção para o comerciante é que 68,26% vão pagar à vista, por isso esperam desconto. 30,65% pretendem parcelar as compras e para 8,54%, o atrativo principal para concretizar a compra será um bom atendimento. Lucimar trabalha nessa loja de artigos de presentes e acredita que criar um diferencial é o segredo para boas vendas nessa data. Uma infinidade de produtos que vai agradar tanto o homem quanto a mulher, né? E como eu falei, né? A gente dá ideias também. Se você não sabe muito o que dar, vem aqui e a gente ajuda. Esse é o diferencial também para cativar os clientes, né? Isso mesmo. Às vezes as pessoas chamam no WhatsApp, a gente manda as fotos também, as pessoas não sabem o que dá. A gente manda foto, manda preço, faz o orçamento, monta a cesta, mostra como ficaria, né? A pessoa já tem uma ideia. Então, assim, não tem desculpa para não dar o presente para o seu amado, para a sua amada. São inúmeras lojas e muitas opções para presentes. Cada estabelecimento busca uma forma de atrair seus clientes. Nessa loja de óculos, por exemplo, a divulgação dos produtos pelas redes sociais são intensificadas, assim como as condições de pagamentos se tornam bem atrativas. A gente está bastante animado esse mês. A gente pretende, no mês de junho, né? Fazer umas promoções para o Dia dos Namorados, fazer uns investimentos, mas o mercado, o comércio vai aqui dar uma aquecida assim, a expectativa é grande. O nosso ramo mais assim, nós está na rede social, né, que é Instagram, Facebook, promoção, esse tipo de coisa que a gente chama para chamar o cliente. E o Dia dos Namorados aqueça o comércio e, claro, os corações dos que vão compartilhar essa data ao lado de quem ama.
Voltamos em instantes após a propaganda partidária. O presidente Lula oficializou hoje a indicação de Ricardo Zanin para o cargo de ministro do STF. Ele foi advogado de Lula durante a Operação Lava Jato. Cristiano Zanin foi indicado para assumir a vaga no STF, que era de Ricardo Lewandowski, ministro que se aposentou em abril deste ano. Zanin foi advogado de Lula durante a Operação Lava Jato e acompanhou o presidente enquanto ele esteve preso em Curitiba por decisão do então juiz Sérgio Moro. A indicação de Zanin foi oficializada nesta quinta-feira pelo presidente, que afirmou que conhece a competência, a formação e a trajetória de Zanin e acredita que ele será um grande ministro da Suprema Corte. Antes de assumir efetivamente, a indicação de Zanin precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Ele será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e depois o nome dele será levado ao plenário do Senado, onde precisa receber o apoio de pelo menos 41 senadores. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que se encontrou ontem com Zanin e fez uma avaliação positiva da indicação. Alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. O corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, liberou para julgamento uma ação do PDT, que pede a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em julho do ano passado, ele fez uma reunião com embaixadores e fez acusações ao sistema eleitoral brasileiro com urnas eletrônicas, sem apresentar provas. Se for condenado, o ex-presidente ficará inelegível durante 8 anos. Caberá agora ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, marcar a data para análise da ação no plenário. A CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, acaba de completar 54 anos. O maior entreposto de alimentos do Brasil lembra mais uma cidade onde passam 60 mil pessoas todos os dias. A variedade de pescados, frutas e hortaliças encontrados aqui impressiona. São produtos vindos de vários estados do Brasil e até de outros países, que pela CEAGESP chegam à mesa de milhões de brasileiros por meio das armazenadoras e entrepostos localizados em 13 cidades de São Paulo, especialmente o da capital paulista, um dos maiores do mundo em volume de comercialização e tamanho, com cerca de 700 mil metros quadrados. E também um dos mais importantes do Brasil, como destacou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, no evento de celebração dos 54 anos da empresa. A CEAGESP, junto com a Ceasa de Minas, elas respondem por 30% do abastecimento no Brasil. A CEAGESP, aqui frequentam 60 mil pessoas por dia. É a referência para todo o abastecimento da região metropolitana e do Brasil. Então isso aqui é uma riqueza, isso aqui é um patrimônio do povo brasileiro e um patrimônio do povo paulista. Só em 2022, o valor comercializado pelos entrepostos da CEAGESP foi de 15 bilhões e meio de reais, com quase 4 milhões de toneladas de produtos vendidos. E o que sobra aqui tem destino certo. A CEAGESP realiza ações de combate ao desperdício. A gente tem nosso banco de alimentos, que é fornecido pelos nossos permissionários, que são mercadorias que se excedem, que tem algumas avarias, pequenas avarias, e elas são fornecidas para o banco de alimentos. E isso nós juntamos e fornecemos para as entidades escritas aqui no CEAGESP ao longo do tempo aqui. Como abrigos de idosos e escolas. Uma ação que pode ser ampliada com apoio do governo federal. Temos muitos alimentos aqui que podem ser processados,
que podem ser redistribuídos, né? E o banco de alimentos da CEAGESP é muito importante, ele vai ter um fortalecimento da nossa parte. E além do que se vê nos balcões, a CEAGESP também é famosa pela gastronomia, com a tradicional sopa de cebola, que faz parte do festival que acontece aqui todos os anos, entre os meses de maio e agosto. E a deliciosa paella, prato espanhol feito com frutos do mar, servido aqui em datas especiais ou durante o Festival do Pescado e Frutos do Mar, que acontece em setembro. Para mais informações sobre os festivais, acesse ceagesp.gov.br. A guerra entre Rússia e Ucrânia começa a tomar novos rumos após troca de ofensivas cada vez mais estratégicas. A Rússia precisou retirar as crianças de uma região que possivelmente foi atacada pela Ucrânia. Quase 500 crianças morreram durante esse período de conflito. O dia em Kiev, capital da Ucrânia, chegou ao fim, assim como acontece há algumas semanas, com bombardeios. Isso porque, após a mudança de estratégia, a capital do país invadido tem sido o foco da Rússia para desestabilizar o seu adversário. Os mísseis mataram ao menos 3 pessoas, incluindo 2 crianças. Enquanto isso, o governador da região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, disse que pelo menos 2 pessoas ficaram feridas por bombardeios ucranianos. Novas evacuações de mulheres e crianças estão programadas para ocorrer esta semana. O motivo principal é que, depois de mais de um ano de guerra, a Ucrânia tem timidamente contra-atacado regiões russas como esta citada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na quarta-feira que a situação é bastante alarmante em Belgorod. Várias outras áreas na Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, também estão sob intensos ataques de artilharias e fogo de morteiro. Mas, como já é dito desde o início da guerra, em fevereiro do ano passado, as crianças são as que mais sofrem com a batalha entre as duas nações. Em números, ao menos 484 crianças foram mortas e 992 ficaram feridas desde o início da invasão. Os números foram apresentados pela Procuradoria-Geral da Ucrânia. Os dados infantis foram divulgados hoje pelo fato de que o 1º de junho na Ucrânia e na maioria dos países pós-comunistas da Europa Oriental comemoram o Dia Internacional da Criança, data que no Brasil é comemorado no dia 12 de outubro. As cidades, escolas e grupos comunitários geralmente organizavam eventos voltados para crianças, como dias de esportes e feiras de diversões. Mas desde o ano passado, as comemorações foram trocadas pelo choro e lágrimas. Além das mortes, mais de 2.500 instituições educacionais foram danificadas, o que irá afetar a vida dessas crianças mesmo após o fim da guerra. A Procuradoria-Geral da Ucrânia informou ainda que mais de 19.500 crianças ucranianas foram deportadas à força para a Rússia ou territórios temporariamente ocupados. A única certeza que temos é que a vida dessas crianças nunca mais será a mesma e que, de maneira fria e egoísta, os dois países envolvidos no conflito tiraram o direito à infância e à alegria dessa parcela de pessoas que no futuro sofrerão por conta do conflito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 80 anos, tropeçou e caiu hoje durante uma cerimônia na Academia da Força Aérea Norte-Americana. Depois se levantou sozinho e voltou rapidamente ao assento dele. O presidente Biden se virou para atravessar o palco e tropeçou nos últimos momentos da cerimônia. Um oficial da Força Aérea e 2 membros do Serviço Secreto ofereceram ajuda a ele. Biden é a pessoa mais velha a ocupar a presidência dos Estados Unidos e está concorrendo à reeleição em 2024. Seu principal oponente, republicano Donald Trump, completa 77 anos esse mês. O presidente dos Estados Unidos passou por exames físicos em fevereiro e os médicos afirmaram que a condição de saúde dele é boa para o trabalho.
E veja a seguir, o Senado aprova pagamento de salários iguais para homens e mulheres que exercem a mesma função. E uma empresa de São Paulo já experimenta as vantagens e desvantagens da semana de trabalho de apenas 4 dias. O Brasil vai testar as vantagens e desvantagens da jornada semanal de apenas 4 dias, um método que já ganhou espaço em vários países. Mas uma empresa na capital paulista se antecipou e passou a testar a iniciativa no ano passado. É possível produzir mais e melhor em uma jornada de trabalho menor? No mundo corporativo, essa é uma meta a ser alcançada por empresas e colaboradores por meio da gestão de tarefas e de responsabilidades. Quem não quer alcançar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal? Esse é o desejo de trabalhadores de todo o mundo. E foi pensando nisso que o Wilmar não perdeu tempo. A área em que ele trabalha foi a primeira a aderir ao novo sistema implantado pela empresa. E a partir de agora, o Wilmar trabalha apenas 4 dias na semana. Faltava muito tempo, às vezes, para ir numa consulta médica, acompanhar o filho no pediatra. A gente não tinha tempo e, às vezes, perdia tempo de trabalho também, o que poderia acumular várias coisas, né? Chegava na sexta-feira, às vezes, sobrecarregado, né? Com muita demanda. E fim de semana, já o sábado começava, você queria tirar esse tempo para descansar um pouco. A primeira coisa foi o CEO chegou, comunicou que isso seria um projeto, um piloto, né? E o primeiro dia eu já comuniquei com a minha esposa, falei assim, olha, vai ser incrível, vou trabalhar 4 dias, tem um desafio que é o trabalho, né? Já antes, se a gente não dava conta, como a gente pode dar conta hoje? A gestão ajudou muito, né? Nosso CEO, nossos gerentes ajudaram muito na organização do trabalho em si, né? A gente teve que organizar nosso tempo de uma maneira diferente, de uma maneira mais objetiva, né? A semana de 4 dias funciona sem a redução de salário ou de benefícios. Ou seja, 100% do salário, 80% da carga horária de trabalho, com a manutenção de 100% da produtividade. A organização sem fins lucrativos 4-Day Week conduz teses globais sobre a carga horária reduzida. E no Brasil, o estudo é feito em parceria com a Reconnect Happiness at Work. Aqui no país, uma consultoria de sistemas de gestão integrada saiu na frente e foi a primeira organização a aplicar a metodologia, obtendo resultados satisfatórios. De novembro a março, nós fizemos um piloto onde nós monitoramos indicadores como produtividade, qualidade de vida, saúde mental, felicidade. E logo nas primeiras semanas, nós observamos que os resultados começaram a ser bem positivos, né? Produtividade aumentou em torno de 23%. Como empresário, eu percebi que não existe esse custo extra, pelo menos no nosso caso aqui, especificamente nessa área que a gente implementou. Então, tivemos sim um aumento de produtividade, além desses benefícios com os colaboradores durante esse piloto. O experimento já foi realizado em países como Islândia, Suécia, Reino Unido, Emirados Árabes, Espanha e Bélgica. O país escandinavo foi o primeiro no mundo a testar o método, entre 2015 e 2019, envolvendo cerca de 2.500 trabalhadores. Já na Grã-Bretanha, mais de 90% das empresas seguiram com esse modelo. A redução na jornada de trabalho resultou em aumento de 35% na receita média das organizações. Além disso, a semana de 4 dias de trabalho pode trazer inúmeros benefícios para os colaboradores. Mas a medida exige maturidade das empresas e dos funcionários para ter êxito. Melhor qualidade de vida, mais tempo livre, menos exaustão, melhor saúde realmente mental, diminuição do estresse, de doenças voltado ao trabalho e ao psíquico. Quando você tem um dia a mais, você tem um dia a mais de consumo, você tem um dia a mais de criatividade, de inovação. Então, as pessoas têm mais tempo para conviver, para aprender, para se desenvolver e para consumir. Então, todo mundo ganha, né? E pelo ponto de vista jurídico, a novidade também é aprovada para empregadores e empregados. Para a empresa, desde que ela faça
tudo através do acordo coletivo ou de um acordo de compensação certinho, registrado, né, que todos os funcionários concordem, não tem problema nenhum, né? Eu acredito que vai ser até uma tendência do judiciário avalizar esse tipo de acordo entre os funcionários, porque a jornada vai mudar, está mudando no mundo todo. O Brasil é um país bem protetivo com relação aos direitos trabalhistas mínimos, né? Então, alterando ou não alterando a jornada, se a empresa fizer alguma coisa de forma errada, o judiciário vai respaldar o funcionário sem dúvida nenhuma. Com a semana de 4 dias, todos saem ganhando. Tempo extra para o trabalhador ficar com a família, descansar e ter lazer. Ou até mesmo para estudar e se qualificar. Já as empresas reduzem custos e lucram com a produtividade dos funcionários satisfeitos e saudáveis. O Senado aprovou hoje o projeto de lei que prevê a igualdade salarial entre homens e mulheres quando exercerem a mesma função de trabalho. O projeto prevê a aplicação de multa ao empregador que não cumprir as regras. A quantia vai ser equivalente a 10 vezes o valor do novo salário devido. E se a empresa não cumprir a lei novamente, pagará a multa em dobro. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que as mulheres ganham cerca de 20% a menos do que os homens no Brasil. A expectativa é que a nova lei zere esta diferença. Para entrar em vigor, o projeto só precisa agora da sanção do presidente Lula. O Ministério da Saúde divulgou hoje que o número de inscritos no programa Mais Médicos foi quase 6 vezes maior do que as vagas disponíveis. As inscrições, que terminaram ontem, tiveram cerca de 34 mil médicos cadastrados para apenas 6 mil novos profissionais que serão deslocados em todo o país. A expectativa é de que o resultado dos escolhidos saia no próximo dia 16. E para quem gosta de arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores das Américas, a melhor alternativa é visitar a Casa Cor São Paulo, que está aberta ao público na capital paulista. Logo na entrada, a simulação de uma floresta replicada em vários outros ambientes da mostra, com suas cores, sons e aromas, levam o visitante a uma imersão nesse ambiente natural. A intenção aqui é promover a preservação da natureza por meio de ações sustentáveis. Mostra Casa Cor tem 36 anos, né? Então, nós temos os pilares que sustentam essa mostra, aquilo que nós acreditamos. E a sustentabilidade é um delas. Isso a gente começou há mais de 20 anos já falando de sustentabilidade. E sustentabilidade é um tema que não tem mais volta, né? O cuidado com o planeta. A gente busca conscientizar o público sobre o poder das nossas escolhas. E a acessibilidade é outro pilar da mostra, que além de ser acessível a pessoas que têm mobilidade reduzida, ainda traz esta casa aqui, toda adaptada. E não só para pessoas que utilizam cadeira de rodas, mas pessoas com deficiência visual, nanismo, idosos e até crianças. Isso porque tem mobília mais baixa e é toda comandada pela Alexa. Na Casa do Ser, luzes, cortinas, gavetas e até a posição da TV podem ser alteradas por meio de um comando direto à tecnologia, da sala para o quarto e vice-versa. A casa ainda é equipada com barras acessíveis, vaso sanitário automático e inscrições em braille. Temos um grupo de arquitetos que pensam nisso no seu dia a dia, que são especialistas nisso e foram convidados a assinar um espaço, é uma casa completa, pequena, né, de cerca de 70 metros quadrados, que traz toda essa comodidade, essa facilidade para pessoas com necessidades especiais. Na mostra que inaugura as novas tendências da arquitetura, paisagismo, arte e design de interiores do país, há um cenário mais lindo que o outro, com todo o requinte e sofisticação que a indústria do morar pode oferecer.
Então, as marcas também de revestimentos, né, de metais e louças sanitárias, de tintas, a indústria de eletrônicos, eletrodomésticos, a linha branca de cozinhas, toda a tecnologia da casa, que hoje é uma grande atração. As marcas, elas lançam seus produtos aqui neste evento. Agora, tudo isso associado ao trabalho de arquitetos, de design de interiores, de paisagistas, que são, a gente considera, os melhores do mercado. Entre eles, a arquiteta urbanista social Esther Carro, que leva todo esse glamour para dentro de comunidades paulistas, com soluções de baixo custo. Por esse trabalho, ela foi convidada a assinar um ambiente nesta edição da mostra. Chamado de Espaço Motirô, o estúdio conta com quarto, cozinha e banheiro. A cama de casal aqui vira uma beliche para a família. Todos os armários da casa são feitos com o mesmo material para evitar o desperdício, assim como os pisos, revestimentos e bancadas, que também são iguais, para aproveitar as peças por completo, como explica o recepcionista do local, porta-voz da arquiteta responsável pela obra. Ela quis mostrar nesse espaço de 34 metros quadrados, por mais que esteja aqui na Casa Cor, ela quer mostrar a realidade de uma casa pequena e o quão pode ser bem aproveitado esses materiais num espaço pequeno e deixar assim bem amplo, bem dinâmico e com qualidade e levar arquitetura para a comunidade. E as pessoas pensam que é só para quem tem um poder aquisitivo alto, mas aqui demonstramos que é acessível a todos. Ao todo, a Casa Cor São Paulo apresenta 74 ambientes em um espaço de mais de 11 mil metros quadrados. São casas completas, lofts, estúdios, jardins e até uma galeria de arte. Outra novidade que chega nesta 36ª edição da mostra. Algumas obras de Tomi Otaki, por exemplo, que é uma grande artista brasileira, com preços mais acessíveis. Temos também Iberê Camargo, um gaúcho importante, Glauco Rodrigues, Rubem Valentim. Então, são obras, inclusive, que estão na mostra, muitas delas estão na mostra, nos ambientes dos profissionais, mas que estão à venda aí para o público que vier visitar. A Casa Cor São Paulo acontece até o dia 6 de agosto, no Conjunto Nacional da Avenida Paulista. Para mais informações, acesse casacor.abril.com.br. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.